Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para continuar o nosso curso de empreendedorismo, agora falando de liderança, motivação e metas. A liderança é a habilidade de conduzir um grupo de pessoas para fazer as tarefas, isso de forma voluntária. Nós não vamos fazer uma boa liderança de maneira coercitiva, usando ameaças, obrigando as pessoas. Ela sempre vai andar junto com a motivação. Um líder precisa ser automotivado. O líder tem que buscar a sua própria motivação e ainda saber motivar a sua equipe para que as tarefas sejam feitas. É claro que existem pessoas que têm um talento natural para a liderança, mas isso pode ser aprendido, isso pode ser praticado. Em todos os casos, vamos poder aperfeiçoar essas habilidades. Nós temos 3 estilos de liderança e nós devemos conhecer todos os 3, porque uma mesma pessoa pode usar os 3 estilos de liderança dependendo da situação que ela se encontra. O líder autocrático é um estilo de liderança onde a decisão é tomada exclusivamente pelo líder. Não vai ter participação efetiva da equipe na tomada de decisões. A decisão autocrática ela é feita por uma pessoa só. Vai envolver um certo controle e um pouco de autoritarismo até, porque você vai enviar uma decisão que deve ser cumprida e você não perguntou nem mesmo a opinião das pessoas. Geralmente você vai ter decisões autocráticas em assuntos que você conhece muito bem, em assuntos que você tem experiência e capacidade para decidir sozinho. Nós encontramos a liderança autocrática sendo praticada na alta gestão das empresas. Eles tomam decisões que vai chegar para o funcionário como uma coisa finalizada. Nós temos um filme muito bom sobre o líder autocrático, na verdade, até com um certo excesso, até um pouco para o lado ditatorial, mas esse filme que chama O Diabo Veste Prada é um grande exemplo de líder autocrático, com os seus excessos, mas é um bom filme para a gente conhecer esse jeito de liderança. Nós temos também o líder democrático. O líder democrático também é chamado de líder participativo ou líder consultivo. É uma liderança voltada para as pessoas, muito comum na vida pública e também praticado em algumas empresas, principalmente no nível de gerência. Ele orienta o grupo a executar suas tarefas, participando do processo de decisão. A palavra final continua sendo do líder. É um tipo de liderança elogiado, mas também é muito trabalhoso, porque às vezes você tem que acomodar interesses conflitantes e opiniões muito diferentes. Um grande filme para a gente conhecer a liderança democrática é o filme chamado Lincoln. Lincoln é um presidente muito antigo lá nos Estados Unidos, que foi presidente numa época de guerra, numa época onde estava se fazendo a abolição da escravatura. Então nós temos um momento de muita briga, de muita discussão e com certeza foi um desafio ser um presidente nessa época. O líder liberal, marcado pela participação muito forte dos liderados, tanto nas tarefas quanto na tomada de decisão. O líder liberal, ele permite que as equipes e os funcionários tomem as suas próprias decisões, sem ter que ter a supervisão desse líder. Algumas vezes pode ser um assunto que ele não conhece tão bem, então ele define objetivos gerais e permite que a liderança seja feita informalmente por outras pessoas. Esse tipo de liderança está presente muito nos grupos informais, aonde não tem uma hierarquia muito definida, não existe um chefe, é um grupo de pessoas e alguma delas se destaca como líder. Então esse líder ele vai ser um líder mais liberal, sempre delegando decisões para outras pessoas também, ou quando não tem uma relação direta de comando, que é o caso desse filme Invictus. Esse filme Invictus, ele vai falar do Nelson Mandela.
que usou a questão do esporte para que um jogo de futebol promovesse a paz na África do Sul. Nós vamos perceber nesse filme que o papel do Nelson Mandela é muito mais de definir objetivos gerais, de definir metas de uma maneira maior, e as decisões do dia a dia ficam a cargo aí do treinador desse time. Vale a pena assistir esses 3 filmes. Se você ainda não viu, fica uma boa dica aí para o seu descanso. Identificar o tipo de liderança tem a ver com o nosso comportamento. Como que nós podemos ajustar o nosso comportamento para ser um líder autocrático quando for necessário e ter autoridade, ou para ser democrático na hora de conversar com as pessoas e eventualmente ser um líder liberal quando a tarefa exigir? Nós temos nos 2 primeiros itens dessa figura a liderança autocrática. A mais autocrática é quando o gerente decide e comunica a decisão e está feito. O gerente também pode vender a decisão, ou seja, a decisão já está tomada, mas ele vai tentar fazer com que as pessoas comprem aquela ideia, concordem com aquela ideia, para que não fique uma coisa muito dura. A liderança democrática pode estar presente no comportamento de um gerente que apresenta ideias e promove debates. Ele já tem a linha geral da ideia, mas ele quer ouvir a opinião das pessoas, ajustar a sua ideia. Bem no meio da nossa figura, nós temos um gerente que apresenta uma decisão, promove os debates, mas se o debate resultar numa decisão diferente e a empresa for por outro caminho, ele vai seguir o outro caminho. Então a decisão foi tomada, mas ela pode ser mudada. Finalmente, na parte de liderança democrática, o gerente pode apresentar apenas um problema, pedir sugestões, conversar com as pessoas e tomar uma decisão baseada nas decisões que foram dadas. Ele não tem uma decisão prévia ou um caminho que ele pensa em seguir. A decisão liberal já é diferente. O gerente muitas vezes vai definir apenas limites, vai definir apenas objetivos maiores e dentro desses limites o grupo vai decidir quais são as tarefas e as decisões que precisam ser tomadas. E o mais liberal de todos, quando o gerente nem se preocupa muito com as decisões que são tomadas, permite que o grupo trabalhe basicamente sozinho para atender aí um objetivo geral. Para que a gente consiga fazer tudo isso acontecer como um líder, é importante trabalhar a motivação e entender que a motivação é algo muito individualizado. O fator financeiro não é o principal. Muitas vezes, quando nós somos jovens, o fator financeiro é a coisa mais importante. Nós ainda estamos construindo a nossa vida, isso é natural. Mas conforme o tempo passa e nós ganhamos experiência, começamos a construir as nossas famílias, outras coisas vão sendo importantes. Eventualmente, pode ser importante o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, pode ser importante o reconhecimento na carreira. Para motivar uma pessoa, nós podemos ter estratégias do gestor dentro da cultura que a empresa tem. Porque a estratégia é algo individual e a cultura já é um comportamento coletivo da empresa que é obtido ao longo dos anos. Portanto, a estratégia ela pode ser mudada facilmente. A cultura já não é muito fácil de mudar, porque ela é um conjunto de comportamento embasado nos valores da corporação. Então, quais são essas ferramentas e essas estratégias para motivar as pessoas? A atenção individualizada é uma delas, porque as pessoas têm necessidades diferentes. São expectativas individuais e a gente vai conhecer as expectativas individuais conversando com a pessoa. Nós podemos dar feedback. Para isso devemos estar atento ao que o funcionário está fazendo, para saber orientar quando necessário, elogiar quando houver destaque. O funcionário não vai perguntar tudo. Você precisa estar atento e dar o feedback para que o funcionário tenha o seu direcionamento e continue motivado
Uma boa relação com os funcionários também é importante. Para desenvolver essa boa relação, duas coisas são sempre consideradas. Você vai fazer um elogio para uma pessoa, não há problema você fazer um pequeno elogio perto de outros funcionários. Fazer isso em público acaba sendo uma ferramenta de boa relação. Para repreender um funcionário, é melhor fazer reservadamente. E é claro, você vai ter uma boa relação se você der bons exemplos daquilo que você pede. Se numa empresa os funcionários são convidados a trabalhar duro, nada mais do que trabalho duro é esperado do gerente, não é verdade? Delegar funções de maneira equilibrada, para que as pessoas também possam se desenvolver e para que você preserve o seu talento. Afinal de contas, mesmo que uma pessoa seja talentosa no seu trabalho, uma hora ela vai cansar de toda hora resolver problema grave. Saber ouvir mais do que falar, uma característica importante também, porque o bom líder, ele vai ocupar mais tempo ouvindo e observando do que falando. Uma característica em comum de vários líderes é essa questão aí de observação e saber ouvir. E quando ele falar, vai saber falar de maneira assertiva. E finalmente celebrar as conquistas. Mesmo que seja de forma simples, as conquistas têm que ser celebradas. Pode ser com almoço, pode ser com bônus, pode ser eventualmente com uma plaquinha de reconhecimento, mas quando a equipe cumpre uma tarefa importante, é justo que essa tarefa seja celebrada. Temos também a ferramenta Smart. Eu acredito que é a principal ferramenta para você dar uma tarefa e definir metas de maneira profissional. Grande parte do trabalho do líder justamente é com metas e resultados. Cada letra vai representar uma característica que nós devemos ter. O S corresponde a específico, ou seja, a meta deve ser específica e com um objetivo bem claro. Aquilo que deve ser feito tem que ser falado de maneira objetiva. O M significa que a tarefa tem que ser mensurável. Você precisa ter algum indicador tangível com uma possibilidade de medir essa tarefa ou ver se ela foi concluída. No caso do aumento de vendas, o faturamento, que representa o montante vendido, tem que ser numericamente 10% maior. O A vem de possibilidade. A tarefa ela tem que ser possível. A pessoa tem que ter recursos para fazer essa tarefa. É claro que nós queremos resultados incríveis. Quem não quer? Mas o gestor ele precisa ter em mente que as metas precisam ser uma realidade possível. O R corresponde a relevante. Nós podemos explicar qual que é a relevância daquela tarefa. Não é interessante criar metas que não vão fazer sentido para a empresa. Isso acaba desmotivando as pessoas. E o T vem de time, ou tempo. Toda tarefa que tem essa meta a ser cumprida tem que ter um tempo para que ela se cumpra, tem que ter um tempo para que as coisas aconteçam. Vamos então ver um exemplo real. Esse exemplo é uma mensagem da minha esposa. Mas eu achei que ficou tão bom que eu pedi para ela e ela concordou que eu colocasse no meu vídeo. A minha esposa, ela tem formação em gestão de projetos. Ela também tem experiência na liderança e atualmente está tentando tocar uma empresa própria. E vamos entender por que essa tarefa foi passada de uma maneira tão profissional. Vamos ouvir o áudio. Oi, amor, tudo bom? Meu anjo, você pode, por favor, agendar a revisão do nosso carro lá na concessionária? É importante, porque a quilometragem não pode passar muito, porque senão a gente perde a garantia, tá bom? É que eu tô aqui na obra e o sinal é muito ruim. E aí, como você está em casa, fica mais fácil para você. Agenda hoje, amanhã, então você pode marcar para a próxima semana. Só não esquece de me mandar uma mensagem
com a data certinha que você conseguiu o agendamento, tá bom? Para que eu consiga me programar aqui. Beijos. Tchau, tchau. Bom, ouvimos a mensagem. A minha esposa até queria gravar de novo, né, de uma maneira mais formal, mas eu achei que a gente podia pegar a mensagem original, mesmo que tenha algum informalismo aí na linguagem. Vamos observar as partes principais dessa mensagem. Primeiramente, nós observamos que o objetivo ele foi passado de maneira clara e bem definida. O que precisa ser feito é agendar a revisão do carro na concessionária. Em segundo lugar, o motivo é relevante. Se a gente perder a quilometragem, pode até acontecer de perder a garantia do carro. Depois observamos que tem uma preocupação que o objetivo é possível. Eu estou em casa, tem telefone, internet, é fácil para mim completar essa tarefa. Em seguida, nós observamos que o tempo da tarefa está bem definido. É para agendar hoje ou amanhã e marcar a revisão para a próxima semana. Quando essa tarefa for terminada, ela tem que ser retornada para a pessoa que pediu para que ela saiba que a tarefa foi completada. Então isso vai ser medido logo que a tarefa acabar. Mas essa mensagem, sendo autocrática, ela não precisa ser uma mensagem dura. Observe que a mensagem toda é muito educada. É uma mensagem passada de uma maneira leve, de uma maneira suave e que não causa nenhum tipo de constrangimento. E ainda, nós temos elementos aqui de motivação. Observe que essa tarefa foi pedida porque ela está numa obra, numa cidade longe do sinal que é muito ruim. Então tem uma dificuldade para ela fazer essa tarefa. E além do mais, eu tenho que retornar logo que a tarefa acabar, porque ela precisa se programar para trazer o carro para revisão. É um grande exemplo de mensagem feita de maneira muito correta, muito profissional, e a gente observa que é informal, foi uma gravação de WhatsApp, mas ela é muito profissional. Quando você passa uma tarefa, você precisa pensar em todos esses elementos para que a tarefa possa ser concluída de uma maneira fácil. Então é um grande exemplo de como uma tarefa pode ser bem transmitida. E agradeço aí a minha esposa por ter compartilhado essa mensagem no vídeo com vocês. E assim nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom estudo para vocês!